especiais aí são duas educadoras do nosso município, que tem uma grande bagagem na parte educacional. Nossas queridas Jeane e Sandra. Sejam muito bem-vindas aqui ao nosso podcast, uma honra recebê-las aqui, pode ter certeza absoluta disso, né? Vocês estão aqui representando uma classe muito especial, espalhada aí não só por todo o Brasil, mas por todo o mundo aí, né? Eu gosto muito de acompanhar algumas matérias e teve uma que me chamou muita atenção no Japão, né? No Japão, os educadores lá, os mestres, são reverenciados até pelo imperador, né? Eles se inclinam quando encontram o mestre, né? E hoje nós, do Guardiões da Prevenção, nos inclinamos a todos os educadores, professores, mestres, doutores que estão aí com a missão, e a vocação de trazer a educação de uma forma tão maravilhosa para o nosso país. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Vamos lá, vamos conhecer primeiro a nossa querida amiga Jeane. Queria que você falasse um pouquinho da sua vida, da sua trajetória aqui na cidade, se você é guarulhense. Fica à vontade aí para se apresentar aos nossos ouvintes, telespectadores e seguidores. Boa noite. Primeiramente, é um prazer enorme estar aqui, representando principalmente a educação. É uma bagagem grande que a gente tem, porém é uma responsabilidade maior ainda. Eu sou guarulhense, iniciei minha trajetória na educação aos 14 anos, que eu ainda era auxiliar de classe, para fazer o magistério, antigo magistério. Comecei como auxiliar de classe e desde então é o que eu trago, só a educação. Iniciei na rede em 2005, trabalhei 17 anos na IPG Josimara e agora eu estou no Walter Efigênio. Então, trabalhei 17 anos em sala de aula e após fui para a gestão, que é outro desafio, é uma visão diferente, é bem difícil, porém é prazeroso, porque a gente vê a escola de um outro ângulo, a gente vê por outra perspectiva. Então, assim, para mim, esses últimos 5 anos têm sido desafiadores. O ano passado foi mais ainda, mas, assim, a gente aprende todos os dias com os alunos, com os pais, com a rede que nos acolhe muito bem, a rede Guarulhos, a Secretaria de Educação nos acolhe muito bem. Eu fui muito bem amparada quando eu tive o desafio de enfrentar uma escola sozinha. Olha só. Fui muito bem amparada pela Secretaria. E, assim, o aprendizado é contínuo e é diário. Tem uma fala do Paulo Freire, né? Se não me foge a memória, o Paulo Freire diz que a arte de ensinar é aprender enquanto ensinamos, né? Há uma troca, né? Entre o educador e os alunos, né? Eu acho que o maior desafio hoje em dia para vocês é os pais dos alunos, né? Muito, ou não? Muito, né? Mas, assim, como a gente tem uma bagagem muito grande, e a Sandra também, assim, desde muito nova na educação, a gente aprende a lidar com os pais. É muito difícil. Então, às vezes, chega um pai lá muito nervoso, mas a gente consegue mostrar para ele que o nosso trabalho é para o bem da família, é para o bem do aluno. Então, a gente consegue trazer esse pai para a gente. Tem que ter muito jogo de cintura, mas a gente consegue. Até porque, Jeane, eu vejo assim, que eles não sabem os desafios que vocês encontram para fazer a máquina funcionar. Né? Eles querem cobrar. E se esquece que a maior responsabilidade são dos pais, como sendo, pelo ECA, o agente garantidor da proteção de 24 horas dos seus filhos são os pais, ou o responsável. A partir do momento que a criança está sob a tutela de um pai, ou de um responsável, a educação começa em casa. Então, ele chega no ambiente escolar, ele já tem que vir preparado de casa. A escola não vai conseguir fazer um formato diferente do que ele aprendeu em casa. Né? Então, eu acho que o pai reivindicar, fazer algum tipo de reclamação, é válido, né? Até para uma construção, né? Mas ele tem que ter um entendimento como vocês têm que se desdobrar ali para poder fazer a máquina funcionar, né? Com toda a gestão escolar, para dar o melhor, porque a missão maior ali é os filhos, né? O cuidado com os filhos, né? E é uma vocação. Eu imagino realmente o que você tem dito aí deve ser um desafio mesmo muito grande. Diário. Muito grande. Mas quando eles entendem que é uma parceria, eles modificam o olhar. Isso é muito bom. E é o nosso papel também, fazer com que eles modifiquem o olhar deles para a escola. É muita cobrança, mas espera aí, nós somos parceiros, nós trabalhamos para o bem dos alunos. Então, assim, quando eles entendem que nós somos parceiras, as coisas mudam. A visão deles muda. Mudam, né? É bacana. E a gente vê a importância da gestão. Como você falou, você citou 2 escolas aí,
que é o Josimara e o Walter Efigênio, com regiões, para quem não conhece, diferentes. Guarulhos, ou até quem conhece, porque é muito grande, né? Áreas diferentes, mas parecidas, né? Regiões um pouco mais periféricas, afastadas do centro. Sim. E aí você disse que teve uma boa experiência em sala de aula, mas a gestão é diferente, né? E aí você percebe lá no Josimara, quando você iniciou, até você criar uma gestão, né? Porque é uma equipe. É uma equipe. E às vezes tem essa dificuldade, às vezes troca a gestão, um dia é uma diretora, outro dia é vice, entra a coordenadora, então até você alinhar para conseguir passar, a gente costuma falar, quando a gestão consegue elaborar um bom tempo de trabalho, você consegue sim trazer a comunidade, os pais e adequar com o ritmo da escola. Exatamente. Agora, quando vai trocando muito, a escola tem que se adequar com o ritmo da comunidade. Então, é complicado esse trabalho aí da gestão. E você sentiu alguma diferença do bairro lá do Josimara para o Walter Efigênio? Tem alguma diferença da localidade, do público? Eu fiquei muito tempo no Josimara. Então, no Josimara eu fui professora. Passei... Ali é a região do Carmelo, é isso? Isso, a região do Carmelo. Uma breve passagem pela coordenação e depois eu fui para a gestão. E nós pegamos a gestão bem na pandemia. Então, assim, um desafio muito maior ainda. Muito maior. E depois, em 2022, a gente foi para o Walter Efigênio. É bem diferente. Nós sentimos muita resistência quando nós chegamos, mas pela comunidade também não conhecer. Quando eles passaram a nos conhecer, tinha uma diretora que ficou muito tempo. Então, quando eles passaram a conhecer o trabalho, eles começaram a mudar a visão. Então, assim, mas de início é difícil, porque eles também precisavam confiar na gente, no nosso trabalho. Nós éramos novas lá. Então, quando a gente chega, a gente precisa compreender o trabalho que está em andamento e dar uma continuidade. Porque, assim, tem o que funciona e tem o que não funciona. Você vai para agregar. Então, assim, o que estava funcionando, o que era bom, a gente precisava continuar. E o que não estava funcionando, vamos pleitear alguma coisa de mudança? Vamos mudar alguma coisa? É difícil, mas a gente... É diário, é um desafio diário. Mas a comunidade, assim, é parecida. É que a escola lá é bem maior, né? O Josimar era um pouquinho menor, mas o Walter é grande. É grande, né? São muitos e alunos. Tem, acho que junto tem uma escola de educação infantil e ainda tem o CEL, não é isso? É no Walter Efigênio, acoplado com o CEL. Todo, então, a gente trabalha em parceria com eles também, com alguns projetos. Bacana. Vamos conhecer um pouquinho a nossa outra convidada, que são parceiras, né? Há um bom tempo. Mais que parceiras, viu, Ferraz? Nossa querida educadora Sandra. Fala um pouquinho pra gente aí, se apresenta, fala um pouquinho da sua trajetória. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pelo convite, né? É uma honra. Nós que fomos honrados. Fazer parte deste espaço, né? O Guard é nosso parceiro já, graças a Deus, há anos. Né, uma parceria muito rica, e eu vou começar com a frase, né, que para mim é uma frase que eu costumo dizer para vocês na formatura, né? O que é privilégio de uns deveria ser direito de todos, né? É muito importante esse projeto, e depois a gente vai conversar um pouquinho do projeto, né? Eu sou professora também, como a Giane, comecei muito cedo. Naquela época do magistério ainda, né? Primeiro ano do magistério, a gente já ia para a sala de aula. 14 anos para 15 anos, entrei na rede particular, 6 anos, depois fui para a prefeitura desde 2003, estado desde 2005, atuei no estado também como vice-diretora, na prefeitura como 8 anos na coordenação, que me ensinou muita coisa, né? Muita coisa. É um espaço que você sofre muito, mas você aprende muito, né? E estou há 5 anos na gestão da escola. Trabalho também na SP Concursos e Cursos, sou professora universitária lá, professora de cursinho preparatório para concurso público. Você escreveu um livro também? Escrevi um livro. Escritora também, olha. Escrevi um livro, e a gente é movida a desafios, porque quem está na educação não pode parar, né? A gente tem que estar todo o tempo se reinventando, porque hoje as crianças, elas são muito ativas. Sim. Então, quem para no tempo não acompanha eles.
E é difícil acompanhá-los, né? Muito difícil. Principalmente muito. hoje em dia, com a era da tecnologia, Exatamente. são grandes desafios. Eu acho que é um desafio até da Secretaria Nacional de Educação, essa parte da tecnologia, né? As crianças, a proibição de celular dentro de sala de aula é um desafio que vocês devem encontrar muito, né? Vocês da gestão. Por quê? O pai presenteia o filho com um celular, né? Então o filho já tem um celular, várias crianças hoje com joguinhos, né? Até o pessoal do UARD, né? Quando eles estão lá ministrando as aulas deles, eles falam muito, né? Para os pais fiscalizar os celulares, né? Para dar uma olhada. Tudo bem, alguns conteúdos dá para fazer algumas buscas ali, algumas pesquisas até rápido com o celular, né? Mas é uma briga muito grande essa proibição do celular, né? Na era da tecnologia, né? Sim. É o bom uso. Na verdade, a tecnologia ela é uma ferramenta que ela está posta. Não tem jeito, não tem para onde fugir. Né? E a escola é um lugar de conhecimento, que produz conhecimento. E quando a gente fala de prevenção, o que é prevenção? É o conhecimento. Né? Então, quando você traz o conhecimento para a criança, ela vai conseguir, né, saber utilizar da melhor forma possível. Não é o proibir, porque hoje não adianta você simplesmente, proibir. Ele vai fazer escondido. Né? Então, assim, a gente precisa orientar, a gente precisa conversar, a gente precisa fiscalizar, sim, o celular dos filhos, a gente precisa orientar, mas a tecnologia, ela está posta. Sim. Né? E nós usamos muito. Nós temos um departamento, particularmente na Secretaria de Educação de Guarulhos, que ele funciona muito bem. Né? Então, assim, a gente utiliza muito. Nós temos lá os carrinhos de net, aquilo lá todo dia é utilizado o tempo inteiro. A gente rodizia e as crianças, elas dominam muito mais que a gente. Né? Então, às vezes a gente vai montar alguma coisa, as crianças vão lá e nos ajudam, porque eles dominam mais que a gente, né? Então, é algo que precisa ser refletido, porque a tecnologia lá está posta. Sim. Né? E sabe o que é bacana? A Giane comentou sobre a pandemia. Nós estávamos preparados para tudo, mas não estamos preparados menos para a pandemia. E no momento da pandemia houve aí um retardo da parte da educação, porque não estava preparado para usar a tecnologia, para ter os vídeos aulas, né, para as crianças. Então as crianças perderam aí um período. Como é que vocês gerenciaram, administraram isso? Porque se nós soubéssemos que um dia íamos passar por um processo como esse, teríamos nos preparado. A pandemia, por mais que se perdeu muitas vidas, né, infelizmente, eu perdi membros da família com a pandemia aí, com a Covid-19, mas ela veio ensinar muitas coisas, né, e em todos os segmentos. Religião, teve várias religiões que tiveram que fazer online ali seus cultos ali, né, palestras, né, cresceu muito. Mas eu percebi que na rede, tanto estadual como municipal, deixou a desejar, porque não estava preparado para isso, até material, recursos. Hoje, na prefeitura de Guarulhos, eu vejo uns notebooks muito, muito bons, muito bonitos. Então, a pandemia veio trazer aí uma novidade muito grande, né? Como é que vocês conseguiram, no tempo da pandemia, administrar tudo isso, gerenciar, para ter o contato com o aluno, para o aluno não perder esse ano letivo? Como foi isso? Nós fizemos algo inédito. É mesmo? Compartilha conosco. Nós abrimos a escola todos os dias. Na pandemia? Eu, Jeane durante a pandemia. E Tânia. Nós abrimos a escola, e junto com a coordenadora, Tânia, também. E nós íamos para a escola e os pais vinham pegar atividades. Né? Porque, assim, tem crianças que elas têm acesso. O pai tem celular, tem internet, mas tem crianças que não têm. Então, a gente precisa garantir essa equidade da educação. E a gente precisa pensar naquele que não tem. Né? Então, a gente tirava dúvidas, a gente abriu o tempo inteiro. Quando que a gente não abriu? Teve uma semana que, assim, os números subiram. Um surto muito grande. E aí a supervisão nos proibiu de ir para a escola durante aquela semana. Mas depois passou e nós retornamos para a escola. Porque é muito triste você saber, porque assim, chegava coisas no celular, porque a gente criou o WhatsApp. Então, às vezes vinha assim, ela ficava com o WhatsApp. E eu falava para ela assim, eu não quero ver, eu não tenho o que comer.
me ajuda. Né? E aí começaram a distribuir as cestas básicas, né? Ajudou muito as famílias, mas tem família que é muito grande, né? Então a gente conseguiu, a gente tinha o nosso grupo, a escola fechou, assim... Se uniu, né? Exato, eu ainda brincava assim, gente, ninguém pode clonar meu celular, porque a gente coloca lá, ajuda... fulaninho, todo mundo mandava Pix, a gente fazia compra, a gente ajudou muitas famílias, assim, até pagar aluguel de uma família que estava sendo despejada. Nossa, parabéns, que trabalho incrível, né? Foi, assim, é gratificante quando você faz de coração. Sim, o amor, né? Fazer exato, com amor, né? Exato. A gente precisaria ir? Não. Né? Nós duas fechamos que nós iríamos, e aí a coordenadora falou, eu vou junto também. Se expondo aos riscos, né? A gente usava, a gente tomou todos os cuidados, a gente sentava longe uma da outra, enfim. Mas mesmo no momento do surto, né, todos estavam amedrontados, né? Teve pessoas que ficaram alocadas dentro de casa um ano fechado, não ia nem em mercado. As reuniões online, nós tínhamos professora que fazia reunião com a máscara. Com a máscara, na reunião, assim, olha só como é que era psicológico, né? E a gente precisa respeitar. Sim. Né? A gente tem que respeitar essa condição que o outro está Sim, assustado, está com medo, né? E a gente ficou muito feliz com o resultado das nossas crianças. Né, muito feliz, porque assim, a gente estendeu a mão, mas a gente recebeu de volta. Sim. Né? Retorno isso, vem, né? Então, isso é o acolhimento, é aí que você traz a comunidade para o seu lado. É aí que você fala assim, olha, a gente está aqui por você, mas você também está por nós. Sim. Né? Ali a gente tinha um vínculo muito grande com a comunidade, de saber o nome das 800 crianças, né? De saber a história de vida das 800 crianças. É assim que a gente ganha. Quando a gente chegou no Walter, foi um desafio enorme, enorme. Mas o que a gente fez? A palavra é acolhimento. Sim. Tudo depende, né? É recíproco. Se um pai vem brigar e eu levanto a minha voz, eu sou profissional. Eu optei, eu tô ali porque eu quero. Né? Então, assim, eu preciso saber que ele está no momento, que ele não foi atendido, ele está nervoso. É fácil, Davi? Não é, né? Não é fácil. Mas eu escolhi estar ali. Né? E eu estudei para aquilo. Alguém ensina a lidar com isso? Não. Mas a gente precisa. Porque quando o pai entende que você não está ali, você não está dando a vaga porque você não tem. Quando você explica para ele o processo, você leva para sua sala. Pai, senta, quer uma água? Me fala o que está acontecendo. Ele conta e você deixa ele contar, ficar nervoso, aí você vai explicando para ele, pai, é assim, assim. Ele começa a entender. E foi assim que a comunidade começou, sabe, a gente ser acolhida também pela comunidade. Acabou acontecendo um chamamento, a gente fala, né? A gente percebe assim que parece uma coisa simples, mas você vê que teve várias frentes que teve que tomar partido. A parte educacional, a própria entrega da cesta, a parte alimentar. Aí eu acho que a própria secretaria também criou uma plataforma de videoaulas. Sim, os saberes então, são várias frentes para você tomar. E eu lembro na época da entrega das cestas, que foi criado todo um movimento, a gente deu um apoio lá também. E aí, às vezes, a escola tinha um aluno que estava há tanto tempo e aí sim você começou a ter conhecimento, pessoas que não tinham o cadastro único, e você não sabia qual era a família, a quantidade para fazer a entrega. Então acabou sendo um chamamento e a própria comunidade teve que tomar ciência que ela tinha que participar. Se ela não participasse do processo, não ia acontecer. Vai até em cima da pergunta que a Vivi da Prevenção fez aqui. Como foi o comportamento das crianças e dos pais o pós-Covid? Porque o Covid foi aquela velha história, trocar o pneu com o carro andando, né? Você tem que saber como é que faz, traz pai. Aprender a marra. É complicado. E a maioria, a gente conhecendo Guarulhos, a maioria das escolas teve essa frente. É bonito você ver a maioria das gestões tomou partido. Mas porque nós tivemos também um apoio da secretaria. É muito importante essa... A gente ficou o tempo todo, a secretaria, em contato com a secretaria. Então, assim, a gente também tem uma rede de apoio. Né? Então, a supervisão o tempo todo, né? Os próprios secretários, subsecretários, o tempo todo. Então, assim, a gente mandava algo e algo voltava. Sim. Não era
Então, acho que acaba funcionando. É que todos se uniram, né? Exato. A pandemia fez muitas pessoas se unir, né? Exato. Até mesmo nessa união de ajudar o próximo que está passando por alguma dificuldade, né? Então, acho que, por isso que eu digo que Criou a pandemia... empatia, né? Criou uma empatia. A E o pandemia ensinou muita Saberes coisa. em Rede, ele virou política pública, né? Aham. Então, continua. Deu uma continuidade. Continua. Mas ainda temos o mesmo detalhe. Eu ainda hoje tenho crianças que não têm acesso à internet fora da escola. Eu ainda tenho crianças que fora da escola não têm um aparelho celular. Então, assim, a gente precisa garantir naquele espaço essa equidade para todos. Sim. Bacana. Vou citar alguns nomes aqui de quem está participando. Vou ter que Claro. valorizar aqui, ó. Rony Alves Martins, Aprenda Agora, Guarde os Melhores do Brasil, show de bola, meus amigos. Humberto Perim, Charles Gomes, Lincoln, Derivan Santos. Teve uma... Cadê? Que citou que trabalhou com vocês aqui, deixa eu ver. Trabalhou com as meninas, deixa eu ver se eu... Olha aí, vamos lá. Aqui. Acho que foi Graziane Costa, deixa eu ver se eu vou Ela localizar. trabalha na escola. Trabalha, Graziane? Trabalha Elas são professora. maravilhosas, eu trabalho junto com elas. Paloma Aparecida, Tânia Souza. E você citou também a SP Concursos aí, que não deixa de ser uma amiga nossa também, que é a Lidiane Siqueira, né? Que é a idealizadora lá, supervisora da rede da escola. Terá com certeza o convite para você vir participar aqui, trazendo toda a sua bagagem. Lidiane. Lidiane, Ideraldo, que trabalha com vocês também, que é diretor de Isso. escola. E agradecer aí, as portas estão abertas aqui do nosso podcast para quando vocês quiserem visitar. E grande parceria, é um trabalho importante dentro da cidade também, né? Que você acaba valorizando e potencializando. Às vezes o munícipe está aqui, às vezes aparece um concurso novo, ele acha que não tem a capacitação suficiente, está lá um suporte para ele. Porque hoje não dá para prestar um concurso sem estudar. Sim. Isso é fato. Até porque né? esquece muito tempo de escola, fica vago ali, o espaço precisa retomar novamente, Exatamente, né? exatamente. E assim, não é porque eu trabalho na SP, mas assim, o último concurso de Guarulhos, nós aprovamos muita gente, muita gente. Que bom, né? Um cozinheiro que trabalha com a inclusive gente. pessoas que trabalhavam lá na escola. Lá na Olha, escola, que top. né? Uma professora eventual. Olha aí, que então, legal. é muito gostoso quando você aparece. Quando uma pro que está lá, ela chegou para assumir e olhou para mim e fez assim, pro, aí eu olhei para ela, mas a aula era online, então eu não conhecia o rostinho dela, você é minha pro, e ela escolheu lá. Olha que Né? Então a gente fica muito feliz, porque assim, é transformar vidas. Porque o concurso público é o sonho. É um sonho. Né? É um sonho. Uma carreira pública, né? Exato, mas ele só é possível mesmo com dedicação, porque o cursinho também não faz tudo. Né? Tem a parte da 50% dedicação. cursinho e 50% você precisa fazer sua parte, porque o cursinho sozinho não dá conta. Deixa eu pegar um gancho nisso aí e dizer, nós, para se tornar guarda civil municipal de Guarulhos ou qualquer carreira, vai ter um concurso público, né? Já até falamos aqui para as pessoas que querem se tornar... Esse ano deve abrir algum edital? Deve abrir algum edital aí para termos novos guardas, até porque para aumentar o número de guardas, né, o efetivo da Guarda Civil, falando por Guarulhos, porque nós estamos aqui na cidade de Guarulhos, São Paulo também tem um concurso. Vocês têm algum curso para preparar aí os jovens que sonham em se tornar um guarda civil na área de segurança pública? Até o momento a Lid abre para a educação, mas Lid, vamos fazer agora para preparar material aí, né? Segurança pública, ela né? adora um desafio. Ela adora um desafio, já fica aí um desafio. Porque assim, a equipe estuda Muito. muito. Eu falo isso porque eu às vezes fico horas a fio sem dormir, durmo 2, 3 horas na noite, porque eu trabalho no estado também e preparando aula. A minha amiga também deu aula no cursinho, É mesmo? ela deu aula na pós-graduação. Outro desafio, né? Outro desafio. Mas é um desafio assim gostoso, sabe? Gostoso Que retorno, né? você sabe ali que as pessoas que estão ali, elas estão interessadas em fazer a diferença na educação, né? São pessoas que acreditam que a gente pode mudar, Sim. né? Mas é através da educação. E é muito bacana a carreira pública, né? Todos sonham com isso, né? Até para ter uma estabilidade, né? Exato. No emprego.
E é muito bacana porque nós conhecemos muitas pessoas que falam, vai abrir concurso, quando que vai abrir concurso, o que vai cair. Então a gente fala o básico, né? Porque a gente só fala o básico, que o Ferraz disse, só o suporte. Por quê? A gente fala algumas coisas do conhecimento que nós fazemos na parte técnica, né? Mas o preparo do concurso é totalmente diferente, né? E a gente trabalha o edital todo. E simulados. Então, ali de prepara um dia só de simulado, então a gente faz como se fosse o dia do concurso. Então, também lá simula um dia de concurso. Para eles sentirem essa pressão, a calma. Exatamente. Vamos valorizar mais alguns participantes aqui. Vamos lá. Paloma Aparecida, excelente trabalho de ambas. Foi minha aluna. Foi sua aluna? Tânia Souza, aprendi muito com essas duas, amo. Nosso parceiro que vira, Pizzaria Boa Noite. Almeida, GCM Almeida, um abraço, Almeida. Na área. Aline Arruda, a parceria vai bem dentro do que a gente comentou aqui, né? A parceria entre pais e escola é essencial para o global dos educandos. A escola deve criar oportunidade para essa participação, promovendo um ambiente colaborativo e acolhedor. Foi o que a gente falou, né? O pós-pandemia, né? Acabou uma coisa que já tem que ser natural, mas a pandemia acabou trazendo isso, né? Criou esse ambiente de interação, né? Um excelente comentário, hein, Ferraz? Ela é Ela trabalha lá com a gente também. Tá, um abraço, um excelente comentário, né? Eu gostaria eu tô curioso aqui, né? Quando começou essa parceria de vocês aí? Me explica uma coisa, porque eu costumo dizer que no ambiente de trabalho nós temos colegas, nós não temos amigos, porque o colega, oi, tudo bem? Oi, tchau, né? Ele não faz parte, muitas da sua parte do foro íntimo. Né? Agora, os amigos não. Amigo é para toda hora, né? Quando passamos por lutas, por dificuldades, por problemas, aí se torna amigos. Eu vejo que vocês são muito amigas. Eu quero saber quando começou essa união de vocês aí. Me explica aí, quem pode me falar? Giane? Eu começo, você completa. Nos conhecemos em 2012. Eu era professora no Jacimara e ela entrou como coordenadora. Então aí começou a nossa amizade. Primeiramente como professora e coordenadora, a gente sempre soube separar muito o profissional do pessoal. E a amizade foi surgindo. Olha que legal. Porque então, trabalhando muitos anos. Né? Então, primeiro, é profissional mesmo, né? Então, a gente vê o trabalho, essa construção do trabalho. Eu entrei na coordenação numa época que a gente estava começando a construir o PPP das escolas e tinha que fazer a sistematização. E todos os pais respondiam. Na época, a escola tinha 3 períodos, eu tinha cerca de 1.200 alunos e eu precisava sistematizar 1.200 respostas. Nossa. Enquanto coordenadora de escola. Isso. E o que eu fiz? Pedi ajuda para as minhas pro, né? Eu preciso de ajuda. E quem veio me ajudar? As pro, que tinham também um pouco mais de tempo, porque muita gente acumula. O professor tem 2 cargos. E ali a gente começou a construir esse vínculo, né? Elas me ajudavam muito. Tenho muitas parceiras, né? E a gente foi construindo esse laço de confiança. Quando eu adoeci, né? Ela ficou sozinha na escola, quase matei ela do coração, né? E isso só fortaleceu, né? Eu gostaria de pegar um gancho aqui para não ficar vago. Você tocou num assunto que eu fiquei pensando muito como que nós íamos fazer essa abordagem. A fase difícil que você passou, a sua enfermidade, você lutou contra a gente fala, as pessoas usam um termo errado, você lutou contra a morte para você sobreviver. Eu estava morta praticamente. Você lutou, né? Você foi uma guerreira, você foi uma batalhadora. Quando eu te vi aqui, eu te abracei porque eu fiquei emocionado, porque quando jogaram nos nossos grupos que você estava passando por esse processo, nós unimos em oração, intercedendo por sua vida, para que você vencesse, né? Você se sente confortável em falar sobre isso? Você poderia compartilhar conosco essa fase? Sim. Que você é uma vencedora por estar aqui. Posso fazer uma pequena adendo? O nosso coordenador Abner pediu para a gente fazer um pequeno intervalo. Não é para ser aquele suspense que a gente pode fazer na mídia, né? Mas vamos aguardar, vamos deixar a pergunta em aberto, vamos fazer um pequeno intervalo para a gente tomar uma água, agilizar aqui e no retorno você fala um pouquinho da sua experiência aí. E com certeza serve para muitos. Às vezes a pessoa está numa situação aí de enfermidade ou de qualquer dificuldade, né? Acaba sendo um incentivo. E até porque ela se emociona muito quando fala sobre isso, né? Já acabou de chegar
convidar aqui na nossa mesa, nosso parceiro que está sempre junto com a gente, Vieiras Pizzaria. Vamos ver o que veio. Obrigado mais uma vez. Olha que maravilha. Estão sentindo o cheirinho aí? Tá bom, convidadas? Lembrando que ainda dá tempo de participar da promoção do sorteio da pizza. Qual que é o procedimento? Entra lá, primeiro tem que se inscrever também no nosso YouTube lá, no canal do YouTube do Guardiões da Prevenção. Entrar no Instagram, Guardiões2, _Prevencal e começar a seguir e participar aqui, fazendo perguntas. As meninas estão ansiosas aqui por perguntas de vocês. Toda uma bagagem educacional aqui. Façam perguntas e participem aqui. Tá bom? Agradecer mais uma vez a participação de todos. E aí vamos retomar aqui. Eu preciso mandar um abraço para uma criança lá do meu condomínio, a Heloísa. Beijão do tio, ela é cantora mirim, gospel. Ela falou, eu te vi na televisão. Um beijo, Heloísa. Eu falei que ia falar de você, Heloísa. Um abraço, viu? Um beijinho. Continua assim, esbanjando toda a simpatia que você tem cantando nos elevadores, nos corredores aí do condomínio Inside. Um beijo. Retomando aqui, antes de encerrar o primeiro bloco, eu fiz uma pergunta e perguntei se você se sentia confortável para falar do processo que você passou. Você passou por um processo de enfermidade muito grande, foi um desafio, você lutou contra a morte para sobreviver, né? Quando chegou ao nosso conhecimento que você estava passando por esse processo, nós nos unimos em oração a seu favor, pelo carinho e o respeito e admiração que nós temos por você. Você se sente confortável para falar sobre esse processo? Sim, muito confortável. Eu passei por um tumor cerebral, né? Quando eu descobri, a princípio eu não falei para ninguém, guardei. E depois eu contei para minha amiga, que quase infartou, tadinha. Isso que é amigo de verdade, né? Porque eu precisava falar para algumas pessoas, porque eu poderia convulsionar. Então eu achei uma pessoa em cada espaço que eu estava, para poder falar. Meu filho em casa, uma pessoa na escola do estado e a minha amiga na escola da prefeitura. Porque se eu convulsionasse, as pessoas tinham que saber o que fazer. Enfim, e passei pelo processo, descobri. Para mim, até hoje, o desafio é a ressonância magnética. Eu passo por outra cirurgia tranquilo, mas a ressonância magnética me faz muito mal. Eu tenho pânico daquele... Parece que eu não consigo respirar, mas enfim. Fiz a cirurgia, né? Trabalhei o dia inteiro, o dia que eu passei mal. Não falei nada para ninguém. Mas ela conversava comigo, eu escutava não conseguia nem responder. Saí dirigindo, fui pro pronto-socorro. E aí me internaram lá, eu contei que eu estava internada. Fiquei 2 dias eles tentando amenizar minha dor. Não passava. E aí eles fizeram a cirurgia. Mas o problema não era nem tanto o tumor, que já estava bem grande, era o edema, porque ele estava empurrando o meu cérebro para trás, né? Então, a dor que eu sentia era de empurrar meu cérebro até lá para trás. E, surpreendentemente, acordei rindo na UTI, né? Sorrindo, fui desentubada acordada, e depois de 15 dias, com os pontos na cabeça, eu fiz outra cirurgia para retirada do útero. Passei por 2 cirurgias grandes. Nossa, 2 processos seguidos. Em 15 dias e depois de 45 dias eu estava trabalhando. Retornou a trabalhar depois de 45 dias? Não tirou aquele tempo de... Não. De atestado? Porque eu estava bem, sabe? A minha gratidão a Deus foi tão grande. E assim, agradeço a vocês pelas orações, porque Deus escuta. Sim. Né? Então, assim, eu tinha que passar por esse processo. Ele era meu. Eu sou tão grata por passar por isso e poder estar aqui hoje. Né? Se o Senhor permitiu que você passasse por esse processo e você está tão bem, porque você tem uma jornada muito grande ainda, né? Sua missão mas não ele voltou, ele está aqui pequenininho de novo. Não, mas ele vai ser inofensivo, mas eu estou assim, muito tranquila, sabe? Eu acredito muito no processo que a gente tem que passar. Sim. Né? E quantas pessoas aí não ficariam desesperadas? Eu nunca chorei de desespero. Claro, eu tinha aqueles momentos de ficar triste, claro, né? De pensar nos meus filhos, mas logo passava, né? Deus foi tão maravilhoso comigo, tão maravilhoso, que eu só tenho gratidão. Então hoje, quando eu falo disso, eu falo com muita gratidão e com muito alívio. Quantas pessoas têm o privilégio de passar e estar e contar, né? E sabe, eu vou ser muito cuidadoso no que eu vou falar agora.
Nosso podcast ele é o Papo de Prevenção. E é totalmente independente. Eu e o Ferraz, nós tivemos numa escola, né? E lá fomos entrevistados por um aluno e criou o desejo de criarmos um podcast. Nós criamos esse podcast justamente para falar de prevenção, né? Por mais que tenha dentro do município, dentro de uma instituição que trabalha com prevenção dentro das escolas, nós criamos esse podcast totalmente independente, é nosso isso, né? Todas as falas aqui, todos os entrevistados aqui são de responsabilidade nossa, né? Então nós sabemos que por ser uma figura pública respondemos por tudo que falamos. Então eu vou ser cuidadoso nisso. Como nós trabalhamos com prevenção, o que vocês poderiam, as duas aí, quem puder me responder, ou as duas aí sempre complementa, né? Uma começa, a outra termina. Existe um quadro muito grande, eu vou ser cuidadoso, né? Existe um quadro muito grande de educadores que adoecem, né? Adoecem. E como que nós poderíamos prevenir isso, mobilizando saúde pública, a nossa rede de saúde, justamente para dar um suporte para os educadores, né? Eu vou até virar para a câmera aqui para fazer aqui um desabafo, tá? Um desabafo. Pegar esse seu gancho desse processo que você passou. Eu quero dizer a todos os médicos, a todas as clínicas, né, que vocês deveriam atentar um pouco mais para os educadores. Os educadores passam por um processo de enfermidade, alguma coisa que tem que recorrer aos hospitais, às clínicas e tudo mais, e não dá o devido respeito. Vocês se tornaram médicos justamente porque um dia vocês estiveram dentro de uma sala de aula. E todas as profissões aqui, eu quero estender isso a todas as profissões. Todas as profissões tem que se atentar muito para o educador. Sabe, hoje eu fui para o hospital e dentro do hospital eu vi uma coisa que tinha uma professora lá que estava precisando de atendimento e ela foi ficando lá numa senha, dá prioridade a elas, né? Eu acho que o enfermeiro, o técnico, né, o médico, todos vocês estiveram dentro de uma sala de aula. E vocês só são isso, esses profissionais, porque um dia vocês estiveram dentro de uma sala de aula com uma educadora, com uma professora, com toda essa gestão que nós estamos falando aqui. Nós estivemos numa sala e foram eles que nos prepararam para sermos hoje o que somos, né? Então, eu estou fazendo esse desabafo pelo que eu vi hoje, o desrespeito que tem com os educadores. Eu acredito que você, por esse processo que você passou, precisando de todos os cuidados, tinha que ficar na fila, tinha que aguardar, tinha que esperar, né? Eu acredito que foi muito difícil e desafiador para você esse processo, né? Fora que foi um erro médico, né? Fui diagnosticada com depressão e nunca foi o tumor. Olha que importante falar isso, né? Eu tratei de depressão por 10 anos e nunca foi depressão, sempre foi o tumor. Eles não pediram um exame, uma ressonância, alguma coisa nada. Mas enfim, né? Aqui eu posso citar assim 2 exemplos claros, porque eu faço parte de 2 redes, né? Aqui no município nós temos um departamento dentro da Secretaria da Educação que a gente consegue encaminhar um servidor quando a gente observa que ele não está bem. Olha, quando vocês identificam, que bom, eu não sabia disso, olha, parabéns para a prefeitura. Dentro da educação a gente tem. Olha, né? Então, quero até ressaltar isso, né? Eu não sabia. Aquela parte do SESMIT que fica... Não. É uma parte lá... É que a gente não pode citar o nome das pessoas, né? Sim. Mas o responsável é uma pessoa, assim, muito humana. Muito humana. E então, é assim, a gente percebe que o servidor não está bem, a gente precisa fazer um relatório, a gente precisa colocar tudo o que a gente viu, que a gente não viu, e a gente encaminha. Inclusive, lá onde nós estamos, teve uma professora que ela foi afastada. Hoje ela está... Desde quando a gente entrou, né? Acho que com 2, 3 meses ela foi afastada, até hoje ela não teve condições de voltar. Né? Então, assim, é um departamento relativamente novo, mas que eles se preocuparam em olhar para o servidor. Muito bom isso. Então, assim, não precisa ter uma coisa médica. A gente observa, a gente vai fazendo, claro, lá eles vão encaminhar sim para ir ao médico, mas tem esse olhar. No estado, as minhas perícias muitas vezes vêm assim, negada. Então, eu com a cabeça aberta e a perícia vem negada. Então, assim, é muito o olhar humanizado que o estado não tem, a prefeitura tem. Né? Então, assim, a gente vê a diferença das redes. É muito diferente. E nós temos esse amparo aqui.
Poxa, que bom. Eu fiquei muito feliz em saber disso, de verdade. É, que a gente falou, o trabalho da prevenção como um todo, né? Exato, em todos os aspectos, né? Exato. E aí, falando da prevenção aí relacionada à drogadição, alguns temas que a gente sempre cita aqui, uma das drogas lícitas que a gente até citou semana passada, os próprios medicamentos na época de pandemia, né? Covid, dos as vacinas, né? Teve um aumento muito grande. E nas escolas, como que é trabalhado? Vocês que estão lá no dia a dia, inclusive você que teve a oportunidade de trabalhar tanto na rede do Estado como no município, Sim. tem um trabalho de prevenção relacionado às drogas e violência escolar efetivo? Então, como que é feito o trabalho aqui? Então, no município? nós temos, né, o projeto, que é uma equipe que vem e faz, né? Mas é o que eu falo para vocês lá no comecinho, né? É privilégio de alguns, porque não consegue atender todos. E deveria ser direito de todos, né? Então, deveria ter mais profissionais. São temas que constam nas legislações que precisam ser trabalhados. O professor trabalha na sala? Sim, mas não dá conta. É muito diferente o pro trabalhar e vir uma figura de fora para agregar aquilo, né? Porque hoje, quando a gente fala de drogas, não tem como a gente fugir. Ela tá ali na esquina, por mais que a gente proteja. Tá dentro de casa, exatamente, né? Seja lista ou ilícita, né? Cada vez mais cedo, né? Cada vez mais cedo, na tá bem sociedade de precoce. hoje não tem, né, como fugir disso. Então, o que a gente precisa fazer, e é o papel da escola, construir conhecimento, né, desenvolver habilidades e competências. Esse é o nosso papel. E que bom que a gente tem o privilégio sempre de ter a parceria do projeto, mas é um privilégio. E eu gosto de afirmar que deveria ser um direito. Para toda a rede. Né, precisa ter um olhar, né, para isso. Precisa ampliar. As crianças precisam disso. Por quê? Porque depois a segurança vai diminuir. Você não vai precisar ter um efetivo. Por quê? Porque eu estou fazendo o quê? Eu estou investindo na prevenção. Na prevenção primária. Né? Então, porque quando a gente previne, a gente não tem que remediar. Exatamente. Porque senão depois a gente tem que remediar lá na frente. Não tem jeito. Se eu não invisto aqui, eu remedio ali. Bem de forma ostensiva. Não é uma coisa inventada, é um direito, né? Eu notei aqui que vocês duas são pós-graduadas em legislação educacional. O que a legislação fala sobre isso? É um direito? Sim, é um tema que os professores, mas pode ser trabalhado pelo professor, mas deve ser trabalhado, né? Os professores trabalham, é o que eu falei, eles trabalham sempre, porque isso não tem jeito, as crianças trazem, né, vivências, as crianças veem na TV, as crianças veem na esquina, as crianças veem, né, falam, o professor está sempre intermediando, mas quando vem o projeto de fora, agrega muito, né, e o evento da formatura, gente, eles levam isso para a vida, né, eles levam, é um momento, marcante, né? Exatamente, e eles precisam dessa marca, eles precisam de pessoas que marquem a vida deles positivamente. Muitos têm oportunidade, mas é aqueles que não têm, né? Cadê a equidade que todas as legislações falam? A gente está aqui para isso, né? E o espaço escolar é para isso, a gente precisa garantir isso, né? Todos os direitos, o ECA traz isso, né? Dever de todos garantir, né? Então, assim, tem que ter um olhar. Não tem profissionais para todo mundo? Vamos ver o que dá para fazer, né? Mas precisa, gente, é necessário. Trabalho no Estado, o Estado não tem. Tem o PROERD, né? O PROERD, mas assim, ninguém quer atender também a demanda dos maiores também, porque é mais difícil. Isso, é um desafio. Né? Então, quando você vai atender lá o Fundi 2, mas você tem que ter outra linguagem, outra abordagem, é mais difícil. Quando eu consigo prevenir aqui a coisa já está melhor. Eles já chegam preparados. Exatamente. Um dos objetivos é preparar para o próximo ciclo escolar. Né? E o que a gente citou também num outro programa aqui, que a gente falou, na verdade o pessoal não entende que é para uma evolução da sociedade, porque o trabalho é feito inicialmente com a criança, mas o impacto é para a família toda. Né? A família toda é impactada. Porque senão vai remediar lá. Né? E não trata só da prevenção. As pessoas às vezes falam, é só a prevenção de drogas. Não. É a violência contra a mulher, é a violência, ou todas as formas de violência, é o respeito, né? É como tratar o outro, é a solidariedade, é a empatia, né? Então, assim, as pessoas precisam conhecer de perto,
né? Porque só quem está envolvido sabe do que a gente está falando, né? É muito importante. Se não fosse importante para as crianças, se vocês acham que todo mundo ia querer? Não. Jamais. Né? Se não tivesse resultado, todo mundo ia querer? Não. Né? Então, assim, é algo que precisa ter um olhar para ampliação. É importante para muito as crianças. Importante. Né? Eu acho que para todos, né? Exato. As crianças e o pós, né? Exato. Porque o cerco do mundo da drogadição tá grande, né? A gente fala em todos os aspectos. São os pancadões aí. Sim. E cada esquina é uma tabacaria, uma adega. Teve até uma situação que foi aberta uma adega em frente quando vocês estavam na escola Josimar, não é isso? Exato. Praticamente na porta da escola Na foi porta aberta da uma adega. escola. E foi muito complicada a situação, porque fala assim, as crianças não sabem. Claro que sabe, tá Sim. todo mundo vendendo ali, né? Vendendo bebidas, vendendo cigarro. Então, assim, as crianças estavam o tempo todo ali. E como que a criança vai poder dizer não? Com conhecimento. E o né? Ferraz citou aí os pancadões, os baile funk, alguma coisa assim. Tem muitos jovens que querem ir para se divertir. Por causa nós falamos aqui no princípio as batidas, né? As batidas do funk, a letra, nós falamos até aqui, a letra às vezes não condiz muito, se você for ver pela letra. Mas as batidas, as pessoas são levadas pelo ritmo e pela batida, né? Então é uma batida boa, eles são levados pelo ritmo. E aí eles vão para se divertir, só que chega lá tem um ambiente totalmente diferente, que tem umas pessoas que vão para se divertir, mas excede nessa diversão, eles precisam do recurso de fazer o uso das drogas, seja ela lícita ou seja ela ilícita, né? E até dolorido dizer, né, eu já cheguei a presenciar que tem mãe que leva a filha ou o filho para esses tipos de evento, né? E você imagina, né? Ah, não, eu vim com a minha mãe, eu vim com meu pai. Porque a criança está indo na intenção de se divertir. Só que olha a demanda, olha a oferta. Mas qual é o nosso papel? É ampliar esse olhar da criança. Sabe? Que aquilo é muito mais. Isso, é muito prejudicial. E também ampliar culturalmente. Uhum. Porque aí a criança ela vai ver outras formas de diversão, outras formas de descontração. Né, o prazer pela leitura. A gente costuma falar dos fatores de risco. Já está inserido na sociedade, principalmente da periférica. Então, vai trazer para elas o fator de proteção. Exato, né? Para ela poder isso mesmo. se preparar para fazer a escolha do caminho correto. Exatamente. E a escola ela tem um papel crucial. Eu sempre brinco com as meninas, né, falando sério, em todas as formações que eu faço, que a escola ela não pode oferecer mais do mesmo. Né? Então, assim, quando eu ofereço mais do mesmo, eu não estou agregando. Exatamente. Né? Então, assim, um a novo, gente né? tem que ampliar, a gente tem que fazer eles buscarem, não é dar, é fazer eles buscarem. Eles precisam enxergar além. E não há limite, né, para buscar conhecimento, né? Não. Isso é muito bom. E eles trazem muitas coisas também. É isso essa troca que é gostosa, né? As crianças trazem muita informação, que é muito Mas gostosa. isso dá muito trabalho. Né? É muito trabalhoso, muito trabalhoso. Mas eu acho que isso que é o gostoso, né? Porque vocês fazem por amor, como muitos educadores aí que nós conhecemos, muitos da rede, fazem com amor. E nós sabemos que todos ali estamos unidos para o bem da criança, para o desenvolvimento da criança, formar cidadão de bem. Até né? os pais, quando vêm bravos, né? Às vezes a gente tem que falar assim, pai, a gente não está aqui para fazer o que você quer. A gente está aqui para fazer o que é melhor para a criança. E aí eles começam a entender. Não, tá certo, né? Mas eles vão quebrando, né? Quando eles começam a perceber que a gente está olhando para o filho dele. Né? Não para o desejo dele, pai, mas a gente está olhando para o filho dele, que é o bem maior que ele tem. Né? Mas isso também é um processo. É um processo. Bacana. Acredita que já está acabando o nosso tempo. Não, passa muito rápido, né? Isso, A gente vem de novo, não tem problema. Vamos ter que abrir mais alguns para poder... O Abner fica ali toda hora fazendo assim, ó. Muitas participações, a gente não consegue nem fazer as perguntas do pessoal que está participando aqui, são muitas, é que é pouco tempo, né, gente? Olha a bagagem que as nossas convidadas trazem. Então, eu vou pedir já, antes de vocês fazerem as considerações finais, agradecer mais uma vez a todos que participaram, agradecer nosso patrocinador Vieiras Pizzaria, a nossa assistente de palco que já está providenciando o sorteio aí para ver quem foi o agraciado da pizza de hoje. Tá bom, pessoal? Obrigado mais uma vez aí pela participação de vocês. Eu vi aqui o carinho que as nossas convidadas têm aqui, todo mundo elogiando, falando bem, falando das experiências positivas que tiveram com vocês. E dá para perceber aqui, né, a bagagem que vocês trazem, mas não tem tempo para a gente conseguir colocar tudo aqui. Mas tá aberto o convite aí para novas oportunidades, tá bom? Giane, por favor,
faça suas considerações finais aí, por gentileza. Nós agradecemos muito por estar aqui, representando a educação. E assim, que cresça o trabalho de vocês. Muito. Que cresça muito, porque assim, é muito importante. E podem contar com a gente sempre. Obrigada pelo convite. Não, nós que agradecemos. Não tem... E aí, dona Sandra? Uma honra, né? Vocês sabem do carinho que eu tenho da pessoa de vocês, da admiração que eu tenho pelo trabalho, né? A necessidade que as crianças têm, que a nossa luta sempre é pelo bem das crianças, né? A gente está à frente de cerca de 1.030 crianças, é um número razoável de crianças, né? Às vezes a gente fala algumas coisas até na própria escola que não é muito legal, mas a todo tempo a gente repete: quem é o sujeito de direito nesse espaço? É a criança. Sim. Né? E aí as pessoas vão entendendo que o nosso trabalho ele é voltado para as crianças, o nosso bem maior, nosso emprego é por conta das crianças, né? E a gente gosta muito do que a gente faz, e aí a gente faz também por amor. É uma missão, né? É um dom, uma vocação, né? Nada a ver? Bom, eu gostaria aí de agradecer vocês, foi uma honra, né? Nós precisamos aí fazer o sorteio, mostrar o vídeo da semana passada, né? Mas eu quero agradecer ao meu Senhor, né, o nosso Criador, por nos dar a oportunidade de estarmos aqui em mais um podcast. A todos os nossos amigos e parceiros que nos assistem aí todas as quintas-feiras às 19 horas. Né? Na próxima quinta-feira nós vamos receber aqui o capitão Fabião, né? Nós vamos estar abordando alguns assuntos aí. E eu quero agradecer, né? Agradecer ao meu amigo Ferraz, né? E vocês, dispensa comentário. Em nome de vocês, eu quero agradecer todos os educadores do mundo inteiro. Obrigado por vocês existirem. Obrigado por vocês terem nos preparado para a vida. Aqueles que são em memória, que a família receba esse carinho, esse afeto, esse amor. E aqueles que estão em atividades, ou aqueles que já encerraram suas carreiras aí, que estão aposentados. Fica aqui o nosso agradecimento a vocês. Um grande beijo. Que o Senhor abençoe grandemente a vida de vocês por esse dom, por essa vocação. Muito bem, queria agradecer a Deus também, mais esse maravilhoso episódio do podcast. Obrigado por agregar com a gente aqui conhecimento. E acredito que tanto dos convidados como o nosso trabalho, a nossa missão é isso, é fazer a diferença na vida, não só da criança, mas das famílias. Exato. Do nosso município e do nosso Brasil, né? O projeto entendendo que o Estado é laico, né? A gente citou também um pouquinho a semana passada sobre isso, né? E podemos fazer isso sem abordagem religiosa. É um trabalho lindo que ajuda muitas crianças. A gente teve um pai que falou sobre isso, né? Que na época dele tinha aula de religião. Tinha religião. Ele falou que hoje o Estado realmente é laico, é um trabalho, uma abordagem mais delicada, mas é bacana. Mas a BNCC consta ensino religioso. É isso aí. É mesmo? Tá bom? Então, Crislane Aparecida, parabéns pela graciada de hoje. Vamos entrar em contato com você para pegar seus dados, para passar as opções dos sabores que você pode escolher da pizza, para você degustar, lembrando aquela missão, né? Quando a pizza chegar na sua residência, fazer aquele vídeo bacana, para a semana que vem a gente divulgar o trabalho aqui. Mais uma vez, obrigado por todos que participaram, aos nossos amigos, gestores, as nossas convidadas, obrigado mais uma vez por contribuir com a gente. E até a próxima. Muito obrigado, Abner. Vamos lá, pessoal. Uma boa noite para todos aí. Uma ótima quinta-feira. Até a próxima quinta-feira, às 19 horas.